eu convidei a Edla, né, para falar comigo. Por que que eu convidei a Edla? Porque a gente acaba dando muito certo para a gente ter as aulas juntos, né? E a gente está na mesma equipe, a Edla é minha irmã, para quem não sabe, e ela fez umas escolhas aí de um estilo de vida mais saudável. Eu também já fiz, mas eu ainda estou no caminho de aprender muita coisa. Então, vamos ver aí que dicas a gente pode ter, o que a gente pode fazer para dar uma melhorada aí nesse estilo de vida e como os óleos essenciais vão nos trazer um suporte nessa mudança de estilo de vida, né? A gente já sabe que os óleos passam todos por testes de CPTG, são mais de 56 testes, então não precisam ficar assustadas, gente, quando a gente fala que pode ingerir, pode colocar na tua comida, não são todos os óleos, tá? Mas os que estão autorizados pela Anvisa, tá? Ainda tem autorização pela Anvisa americana, que é FDA. Cada lote passa por mais de 56 testes diferentes de pureza e qualidade, tá? Eu sei que existe tem pessoas que não concordam muito com isso, né? E até antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo aí, eu vou até falar que existem duas escolas, vamos dizer assim, dois ramos na área da aromaterapia. Um diz que pode ingerir, pode passar topicamente, pode usar no difusor do jeito aqui que eu estou usando. A outra linha, que é a linha mais francesa e da Europa, ela diz assim, não pode ingerir nada de jeito nenhum, e alguns ainda são mais extremos, que eu ouvi falar essa semana, tem pessoas que dizem não podem nem passar topicamente, só no difusor. Olha, tem lá suas tem lá as suas contradições, né? Porque a gente tem coragem de ingerir tanta coisa, né? Começando pela Coca-Cola, e não vou nem falar o nome dos medicamentos, a gente não tem medo nem de ingerir, nem dar para os filhos, e na hora de usar uma gota natural, a gente morre de medo do efeito que vai dar. Quando as nossas avós faziam chazinhos, ninguém tinha medo, né? Todo mundo ia lá, nem queria saber se aquela erva passou por um processo de agrotóxico, se foi bem lavada, simplesmente faz o chazinho, pega lá no jardim, faz o chazinho e pronto. É a mesma coisa, tá, gente? Tem alguns óleos que o fato de a gente ingerir, o efeito vai ser melhor, tá? E outros, o efeito vai ser muito melhor se eu passar topicamente, tá? E aqui a gente não vai falar hoje sobre criança, tá? Criança é um outro caso à parte, então a gente não vai entrar nessa parte. Então, vamos começar? A Deixa eu dica só fazer um número um. comentário, já que você, Isso, já que Edla. você, já que você falou sobre isso. Alguém já fez, alguém já fez uma limonada no liquidificador com casca e tudo, limão inteiro? Aham. Ali já ingeriu o óleo essencial, porque o óleo essencial está na casca, né? Alguém já brincou com primo? Eu sempre lembro da minha infância, a gente pegava a casca de bergamota, de limão e espirrava assim no olho para brincar, né? Para dar um susto nos É, amigos, nos irmãos, nos primos. É óleo essencial direto no olho. Arde, arde, mas estamos vivos, é, enxergando até hoje. Então, a gente tem muito medo, a gente mistifica muitas coisas às vezes, que dá para aham. desmistificar, né? Bem isso, bem isso. Deixa eu só fechar uma porta aqui, vai começando aí que eu estou Tá aqui, só vou bom, fechar a porta. tá bom. Então, a dica número um, olha só, são 10 dicas. A dica número um é você precisa de um novo café da manhã. Talvez, em vez de tanto carboidrato refinado, aquele pãozinho francês maravilhoso, crocantinho, acabou de sair da panificadora, né? Comece a escolher alimentos mais ricos em fibra, proteína ou até ambos, tá? E claro que a gente vai começar com a água de manhã. Eu gosto, né? Cada um escolhe sua rotina, mas eu gosto de fazer isso de manhã, antes de comer, um copo de água com uma, duas gotas. Agora, o próximo quadro, eu vou deixar a Edla explicar o porquê disso aqui, Edla. Tá. O porquê de ingerir o lemon de manhã, porque até uma sugestão aqui de ingerir o Zendocrin, e esses desenhos aí significa o quê?
Sobre o café da manhã, só quero comentar também que eu troquei aquele pãozinho delicioso que eu achava que eu não podia viver sem. Eu como granola. Aí você vai me dizer, tá, mas granola tem carboidrato, né? Tudo bem, tem carboidrato sim, mas tem muito mais fibra, são carboidratos integrais, né? Então a gente põe ali cereais integrais. E o que que acontece? Eu experimentei esses dias isso. Eu eu fico muito mais tempo sem ficar com fome. Então, eu como granola de manhã com iogurte. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas eu estou só falando que é a minha escolha, né? A Tem gente tua que talvez tenha escolha, até isso. opiniões diferentes e melhores, enfim, não sou nutricionista, nada, mas só a minha experiência. Eu como de manhã granola com iogurte e às vezes eu fico muito tempo sem sentir fome. E esses tempos eu estava visitando, estava hospedada na casa de uma pessoa e tinha café da manhã com pãozinho, aquele pãozinho delicioso. Comi o pãozinho. Gente, eu senti fome logo em seguida, assim. Muito logo em seguida eu queria de novo comer. E é isso que acontece, é engraçado, porque o carboidrato simples, esse farinha branca, ele é muito rápido absorvido no nosso corpo e já te dá vontade de comer de novo. Então, essa é uma diferença. É carboidrato integral? É farinha? É. Só que vai demorar muito mais para o teu corpo processar, e aí vai demorar muito mais para você ficar com fome. Mas, desse quadro aí que a gente falou, é bem interessante que a gente às vezes não lembra, a gente sabe que o nosso corpo funciona assim. A gente ingere, daí a gente tem ali um sistema de esgoto no nosso próprio corpo, né? A gente tem o intestino, os rins, a bexiga, e eles vão eliminar aquilo que não serve, né? E tem que funcionar bem. A gente esquece que as nossas células também têm um sistema excretor. As nossas células também excretam substâncias que não servem. Então, aqui embaixo mostra um sistema de excreção de uma célula, né? E aqui em cima mostra, assim, mais ou menos como é que funciona a absorção dos óleos essenciais, enfim, né? Porque eles são tão eficientes. E tem um pedacinho aqui, quando está mostrando o interior, é o que está mostrando aqui. Ó. As nossas células, elas também funcionam assim. E quando elas ficam muito entupidas, digamos assim, em volta delas muita sujeira, não vão mais absorver os nutrientes. Então, às vezes, a gente se preocupa muito em comer comida saudável, em fazer suplementação, tomar vitamina, não sei o que, tudo, mas a gente esquece que as células precisam estar limpas, né, para poder receber esses nutrientes e essas vitaminas. E para isso, alguns óleos essenciais, os óleos essenciais em geral são muito bons para isso. Eles desintoxicam, eles limpam as células também. E o lemon, os cítricos, o lemon e os endocrine, eles são especialmente muito bons para isso. Então, é importante a gente ter esse costume de usar o óleo essencial de lemon, os endocrino, porque eles fazem essa limpeza na célula, para ela poder receber os nutrientes, as vitaminas que precisa, tá? Então, às vezes, a gente até escreveu ali, a gente quer, às vezes, pular essa etapa, né, nos dias de hoje, de limpeza, de desintoxicar, a gente quer só pensar em fast food, em tudo rápido, comer, e, enfim, vitamina, suplemento, tudo o mais rápido, mais simples possível, mas a gente tem que lembrar que também elas precisam ser limpas, né, as E células. aí, Etla, também, o ideal é que se faça isso logo de manhã em jejum, tá certo? O jeito que normalmente a gente faz aqui em casa, de já tomar o Sim, copo com duas gotas ali de lemon antes de comer? é ótimo. Eu percebo na minha prática, assim, que parece que já já prepara o meu corpo para receber aqueles nutrientes. Eu sinto Aham. isso, né? Na teoria, assim, eu não sei muito, mas eu acho que sim, porque o corpo está todo, assim, você está pelo menos umas 6 a 8 horas sem se alimentar. Então, o intestino, o estômago, está tudo mais limpo e vai absorver melhor esses óleos essenciais.
Aham. E como é que você acha que seria a melhor maneira de usar o Zendocrine? Porque a gente ouve também falar que o Zendocrine não é para usar todos os dias. Não, pode usar todos os dias. O que eu gosto de fazer, um pouco mais por intuição, é assim, eu uso uns 15 dias, aí eu dou umas pausas de alguns dias, uso mais 15 dias, mas não é nada tão rigoroso. Eu sei de gente que usa todos os dias sem problema nenhum. Acho que também isso é uma coisa pessoal. Tem pessoas que são mais sensíveis, vai usar uma gota de Zendocrine é o suficiente. Tem pessoas que tomam 2 gotas de Zendocrine, dá um desarranjo. Às vezes estava precisando mesmo desses desarranjo para limpar tudo, né? Mas é uma coisa que a gente precisa ir observando o nosso organismo, como é que ele funciona, sabe? Ah, Não legal. tem nada É, que contradiga, não pode usar o Zendocrine todo dia. É, Eu eu já antes notei que eu achava não, isso. eu já notei que eu não posso usar o Zendocrine à tarde ou no final da tarde. Eu ia falar isso, é. Senão, gente, você vai no banheiro não sei quantas vezes durante a noite. É, E porque ele, eu prefiro inclusive, fazer de limpa manhã. o sistema urinário, né? Aí você fica É. fazendo xixi. Então, normalmente, a gente faz assim aqui em casa. A gente usa alguns óleos ali, o copaíba, o frankincense, DDR Prime, um copo de água com lemon, e daí a gente toma café. Depois do café, o Zendocrine, Ah, porque tá. ele já ajuda na digestão, né? Já facilita ali a Aham. digestão, e é de manhã ainda, então, tudo bem. Ah, legal. Joia, dica número 2, mantenha-se hidratado. A gente sabe, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre bebi pouca água, né? E por quê? Porque eu não tenho sede. Engraçado, né? E eu vejo isso na nossa mãe. Ah, não, não precisa. A mãe bebe água que é importante. Pessoa idosa, por exemplo, né? Ah, tá. Ela pega a garrafa de água, toma um golinho. E eu noto assim como a gente tem que olhar para a garrafa de água e dizer a hora de eu tomar meu remédio líquido, é a água, né? Mas a água sozinha não tem muito sabor. E aí a gente fica preguiçoso, é melhor tomar suco, refrigerante, alguma coisa assim. Mas depois que eu comecei a tomar água com algumas gotas, né, de um óleo, e aqui até eu ia dizer, a minha sugestão começa de colocar os óleos cítricos, né? E a minha garrafa aqui, por exemplo, essas garrafas até são já de inox, tem algumas térmicas, outras não. Evite o plástico, né? Pode até ser aquele tipo acrílico, aquele tipo mais duro, que daí o plástico não vai corroer. O vidro, então eu evito plástico de todo jeito. Eu prefiro assim esses de inox. Vidro é sempre o perigo de quebrar, né? Mas a outra sugestão ali também, né, Edla, quando você já vai fazer para várias pessoas, já faça logo uma água saborizada ali com umas frutas dentro, que daí fica uma delícia, já pinga ali os óleos essenciais. Fica delicioso. Eu tenho, especialmente na minha equipe, algumas pessoas especialistas já em água saborizada. Meu Deus, muito mais gostoso que um refri, muito mais gostoso que um suco. E deixa eu aproveitar para falar do suco. A gente acha que suco é bom, né? Suco é natural. Mas esses dias eu estava lendo sobre um médico comentando que a gente não vê nenhuma árvore com suco de laranja, suco de uva, porque quando você tem o suco, você tem só o açúcar, o líquido, você tira todas as fibras, né? O bagaço e tudo. E a fruta, ela vem completa, então você não aguentaria comer, por exemplo, 3, 4 laranjas de uma Não, vez. não, não Ninguém aguento. aguentaria, porque comer uma laranja é o suficiente e é o equilibrado. Agora, se você tomar um suco nesse copo aqui, puro, sem misturar com água, que a gente toma, às vezes, o que aqui deve ter o quê? Umas 3 ou 4 laranjas. Daí Uhum. é muito açúcar também, açúcar da fruta, mas é assim. Então, a água saborizada é excelente, porque tem ali o que precisa das propriedades, né, dos óleos essenciais, tem o saborzinho e a água. Maravilhoso. Uhum. E eu notei que agora eu bebo muito mais água do que antes de ter usado, ter começado com os óleos essenciais. Então, por exemplo, suco, eu já não tomo mais.
porque eu não sinto a necessidade de ingerir uma coisa doce, porque a água fica tão gostosa, e daí eu vou variando, né? Então, às vezes eu ponho cítrico, eu gosto de pôr capim-limão, que daí é uma gota só, que ele é mais forte. Se eu preciso melhorar a minha imunidade, eu já vou colocar um GART, às vezes eu misturo um GART com laranja, às vezes dá para até fazer uma misturinha de 2 óleos, mas tem que cuidar um pouco para não ficar uma coisa muito forte e muito desagradável até. É isso aí. Dica número 3, ai, 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 faça exercício, né? Por que que os exercícios são tão importantes e que óleos vão me ajudar nessa fase? Aqui a gente sempre fala do pré-treino, é o peppermint, né? Pinga na palma da mão e cheira para te dar o fôlego, o ânimo para você fazer. E depois que você está esgotada, passa ali o Deep Blue na sola do pé ou nas panturrilhas, onde você mais exercitou. Mas por que que o exercício é tão importante assim? Porque eu sei que para muita gente dá preguiça e eu sou uma delas. Eu faço exercício por obrigação, mas não gosto assim dessa coisa de ir na academia, não. Eu gostei agora mais de fazer alguma coisa na piscina. Então eu tenho feito uma hidroginástica mais puxada, que chamam Hydro HIIT. Tá, você quer que eu fale alguma coisa? Isso, você começou Ah, também, tá. né? Você começou Então, agora com algum exercício diferente, não foi? então, eu me animei porque eu comecei a perceber que eu comecei a engordar. Aí, falei, isso não é um bom sinal, né? E aí, eu e o Luiz, o meu marido, a gente se inscreveu, ó, já estou me comprometendo aqui, falando isso publicamente, a gente se inscreveu para participar da maratona dos 5 quilômetros. É pouco, né, 5 Uau! quilômetros, mas para quem nunca fez, já é um passo, né, um bom passo. Então, a gente está se preparando, e a gente começou a se motivar, começamos a correr, né, treinar e correr. E outra coisa que eu comecei a fazer é participar, ter aula de beach tênis. Por quê? O beach tênis, ele ajuda muito a socializar e a gente se mexe muito. E sobre o peppermint, gente, é verdade isso, viu? Que ele aumenta a potência, ele aumenta, como a gente fala? Esqueci a palavra agora. Mas ele realmente ajuda muito, ele oxigena todas as células do corpo e você consegue correr mais, você é mais eficaz, né? Você é mais eficiente no exercício, tem mais força muscular e tudo, mais resistência. Então, é incrível isso, como faz diferença. Então, inalar o peppermint, aplicar topicamente, às vezes eu sou uma pessoa que eu tenho que me cuidar para não correr muito assim, ó, muito dura, muito tensa. Então, aplicando o peppermint aqui também, e o Deep Blue até antes ali, pós-treino é excelente, mas antes também, eu Ó, consigo correr mais, porque ele é um pouco relaxante muscular, né? Então, é muito gostoso, ajuda demais no pré e no pós-treino. E o Deep Blue, eu nunca tinha tido essa experiência pessoalmente. Como que ele é incrível quando a gente está com aquela dor muscular pós-exercício, a gente passa o Deep Blue, é incrível como que ele alivia aquela dor, é incrível. Eu nunca tinha experimentado mesmo isso, né? Porque fazia tempo que eu não fazia exercício assim de doer musculatura. Então, aproveitem, esse Deep Blue é fantástico. ele é muito bom mesmo. Dica 4, refeições ricas em nutrientes. Isso aí é engraçado, né? Porque nós também estávamos conversando ontem um pouquinho nisso aí, e um óleo que de fato vai trazer suporte para você nessa questão digestiva é o Zengest. E aí você escolhe a melhor maneira. Prefere na cápsula, você já aguenta sublingual, vai. No começo eu não aguentava nada sublingual, eu achava tudo muito forte, depois parece que a gente se acostuma. Ou uma vez até a Edla até falou, né? Coloque numa colherinha pequena um pouquinho do óleo de coco, mas aquele copra, aquele óleo de coco de verdade. Coloque ali uma colherinha e daí ingere, e daí fica até mais fácil para digerir ali.
Alguém Mas, colocou aqui, desculpa de interromper, alguém colocou aqui no chat, eu estava conversando no chat aqui, do óleo, do azeite de oliva, a Suzane. E é verdade, isso mesmo, verdade. ou óleo de coco, ou azeite de oliva, pode pingar dentro da cápsula ou na colherinha, ele ajuda na absorção dos óleos essenciais. Aham, aham. Ah, beleza, eu não tinha visto o chat ali. Beleza, obrigada que você viu ali. E, e aí tem várias linhas hoje, né, Edla? Tem, Exato. pe- tem pessoas que... Opa! Então, a ideia hoje é que, tipo assim, o corpo, comer com mais frequência acaba acostumando o corpo de produzir mais insulina. Então, essa produção exagerada de insulina no nosso organismo pode acarretar uma resistência insulínica, o que leva ao diabetes tipo 2, e está cada vez mais frequente entre a população. Os profissionais e médicos têm orientado que precisamos nos alimentar conforme o organismo precisa, e não só porque está acostumado de comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, né? E o corpo, às vezes, nem precisa de tudo isso. Então, você quer comentar alguma coisa em relação a isso? Ou vamos já para o próximo, que nós vamos falar também aqui dos vegetais e das Eu acho que proteínas? eu vou comentar um pouquinho, porque a gente está muito, teve muito, eu sou das mais antigas, hoje já está se falando dessa outra linha, mas era muito batido isso para nós, e ainda de que você tem que comer com bastante frequência e pouco, mas bastante frequência, né? De 3 em 3 horas e tal. E, na verdade, já tem vários nutricionistas, nutrólogos falando o contrário, que o nosso corpo não precisa toda hora ficar entupindo de comida também, né? Que o jejum intermitente é muito saudável por causa disso. O nosso corpo está acostumado, se você come de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, o teu corpo está acostumado a ficar produzindo insulina, vai produzindo, vai produzindo. Então, é por isso que, às vezes, a pessoa já passa mal quando não come, porque o corpo já produziu insulina e não veio a comida e deu hipoglicemia. Então, o problema não é que não comeu, o problema é a produção exagerada de insulina. Então, interessante essa forma também Aham. de a gente pensar sobre isso. É interessante todo mundo ler, pesquisar um pouco mais assim sobre esse assunto, porque tem muitos médicos já orientando que fazer esse jejum intermitente, não comer toda hora, 4 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, tem inclusive diminuído muito o diabetes, né, e alguns outros problemas aí que a gente tem. E, na verdade, também o nosso corpo, o nosso estômago é bem mimadinho, né? Quando você começa de acostumar que tem que comer, ele toda hora quer de novo, né? Eu lembro É, que uma época, anos atrás, eu acordava assim no meio da noite, madrugada, tipo umas 3 horas da manhã, levantava, tomava água, aí me dava uma fominha, comia lá só um pedaço de uma fruta, às vezes metade de uma banana, alguma coisa assim. Gente, dali a pouco, todos os dias, naquela hora, eu acordava e sentia fome. Aí eu falei, não, não, isso não vale. Agora, todo dia eu vou levantar de madrugada e vou querer comer, pois eu vou fazer esse corpo passar um pouquinho de fome de madrugada. E daí passou, né? Então, às vezes a gente não tem que ficar mimando esse estômago que acha que toda hora tem que receber comidinha, não. é. E sobre os engestos, é importante, porque muita gente fala assim, mas eu não tenho nenhum problema de estômago, nem de intestino, está tudo funcionando bem. Mas costume, pelo menos 1 a 2 gotas por dia dos engestos, porque ele vai ajudar na absorção dos nutrientes. Então, hoje já se diz que você é o que você absorve, não você é o que você come, você é o que você absorve, porque às vezes a gente come coisas saudáveis, mas não absorve, por algumas questões que às vezes você nem sabe como é que está lá dentro do teu estômago, do teu intestino, né? Então, E esse vai óleo também, ele acaba sendo um apoio muito grande, né, Edla, para quem tem alguma resistência a glúten ou a lactose, porque às vezes, por mais que você cuidou,
Ah, eu não posso nada, nada, nada com glúten, mas às vezes você comeu na casa de alguém, comeu alguma coisa que teve lá um pouquinho de glúten, né? Eu sei que as pessoas que são mesmo celíacas, né, elas não podem nem usar a mesma panela, tem que ser outra panela. Então, as pessoas que são muito sensíveis a isso, então, se você é uma dessas pessoas, comece a usar, porque ele pode te trazer um suporte aí nessa área também, né? Isso mesmo, o Zengesta é incrível. O Zengesta e o Zendocrine é uma dupla muito, muito boa para quem tem problemas mais sérios, inclusive dá um suporte muito bom para quem tem diabetes, quem tem outros problemas crônicos, né? Ele dá um suporte muito bom, inclusive para as emoções, né? Aham. Porque senão a gente já vai para outro assunto, né? Mas é verdade, é verdade. Mas é muito importante a gente Dica número mencionar isso. 5, adicione vegetais, frutas e proteínas, né? Então, tente fazer com que frutas e vegetais componham a metade de cada refeição. E não é só aquele pouquinho só de salada, eu pus lá uma folhinha de alface e daí enchi meu prato com macarrão, com massa, com batata, com feijão, com não sei o quê. E, na verdade, não era essa a ideia, né? Então, tenta fazer assim, a metade aí vegetais ou frutas, né? Depende da tua refeição. E o restante capriche ali nas proteínas. Você tem conseguido fazer isso, Edla? Eu estou tentando me esforçar bastante agora em relação às proteínas, eu não tinha me atentado tanto a isso. Mas é importante a gente ter uma dieta rica em proteína e vegetais, e não tanto em carboidrato, porque o nosso fígado, ele vai entendendo que se você tem uma dieta pobre em proteína, ele vai entendendo que está faltando comida, está faltando nutriente, ele vai começando a acumular gordura. E a gente vê muita gente com gordura no fígado. Muito, 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 é muito comum isso. Por quê? Uhum. Porque a gente tem comido muito carboidrato, né? Açúcar, carboidrato e pouca proteína. Uhum. Então, a gente tem que começar a se acostumar a trocar. E bem, aí entra de novo os engestos e os endocrinos. Os endocrinos Uhum. ajudam a limpar, né, essa gordura, o lemon, os engestos ajudam na absorção dos nutrientes de uma forma mais eficaz. Então, claro, não é só os olhos, é Uhum. todo um É estilo de vida, por isso que é isso, é importante a um estilo de gente vida. estar Então, você sempre sabe fazendo. que anos atrás a gente morou no Rio Grande do Sul e ali a gente convivia com muitos estrangeiros, americanos, canadenses, e me chamou a atenção, né, quando eu convidava eles para ter alguma refeição conosco em casa, que eles diziam assim, mas por que que você põe 2 ou 3 carboidratos na mesa? A gente só prepara um carboidrato. Então, a gente acha assim, né? O nosso estilo lá antigo, pelo menos na minha casa, não sei da casa de vocês, mas era arroz, feijão, mais batata, macarrão, mais arroz, mais molho, mais não sei o quê. Então, sempre tinha 2 carboidratos, às vezes 3 carboidratos, né? Ou já tinha mais um negocinho lá de bolinho frito, dentro disso, bolinho frito, mais de aquilo, sempre com mais um carboidrato junto. E daí eu pensei assim, nossa, verdade, né? Eu vou tentar fazer como eles. Eu vou começar a pôr um carboidrato só na mesa. Então, uma salada, um carboidrato e uma proteína. Então, isso já faz muito tempo já que eu fiz. Só o arroz e feijão que fica complicado, né? Comer só arroz ou só feijão. Mas ele tem fibra, não tem tanto É, problema. E tem proteína também, o próprio feijão. o feijão já é uma proteína vegetal, né? Aí É. você decide o que você vai comer, proteína vegetal ou animal, isso aí a gente não vai entrar nesses detalhes. Beleza, 6, vá para fora, vá para fora. Por que ir para fora, né? Mas eu já faço, né, minha esteira dentro de casa, eu já estou fazendo exercício, né? E a gente, de fato, tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? O fato de eu ir para fora, respirar fresco, puro, que seja 15, 20 minutos, já vai melhorar a questão do teu humor, né? E a questão de exposição ao sol é uma coisa assim que, por um lado, existe muito medo, não por causa do só tem que me besuntar de vitamina, de protetor solar para não pegar câncer de pele. Mas você sabe que é engraçado, né? Porque aí ela até vai explicar isso um pouquinho mais.
Mas você lembra na nossa infância? Nem existia protetor solar. Nem existia. E a gente não ouvia falar que a metade da população estava com câncer de pele. Então, como assim? Né? E o pescador que trabalha lá, né? Pelo menos quando a gente era criança, a gente ia lá na praia, via os pescadores saem bem cedo de manhã, voltam, e aquela pele dele já era tudo queimada. Os índios, né? Os índios. Então, às vezes, até ter um cachorro até ajuda, né? Porque você vai ter que sair para fora, vai ter que caminhar com eles e tal. É O que você vai interessante. falar desses óleos aqui, Etla, que a gente escolheu? O Brief, o Mirra e o Frankincense. Então, o brief sempre vai te ajudar a respirar melhor, ele ajuda muito na, na caminhada, né, na respiração saudável. Na época da pandemia, uma amiga da nossa equipe aí, acho que ela, talvez ela está até assistindo, acho que ela está no YouTube, estou vendo ali. Ela colocava na máscara, eu também fazia isso, mas ela tinha um problema respiratório muito mais sério, assim, eu colocava na máscara e saía caminhando. E eu percebi isso também, como é bom quando a gente caminha, quando a gente tem que usar máscara, né, e coloca. Mas não, hoje já no ar livre a gente não tem feito isso, mas você pode inalar, pingar, ou pôr até numa gola, ou um difusorzinho pessoal, né, e ficar inalando, ele ajuda demais na caminhada. E o mirra e o frankincense, por quê? Sabe que o mirra e o frankincense, junto com o óleo de coco, eles são protetor solar? Sim, eles são. É óbvio que eles não são aquele bloqueador que a gente compra. Então, mas eles ajudam, além de ser um protetor solar, eles ajudam também na prevenção do câncer de pele, né? Então, é muito bom usar eles quando você vai sair para caminhar e usar durante o dia também, né? Fora isso. E uma outra coisa muito importante é que o melhor horário de sol para você pegar a vitamina D é das 10 ao meio-dia. Ah, Uau. Edla, mas então eu vou ficar das 10 ao meio-dia no sol? Não, não é isso. Mas você vai ficar pelo menos uns 15 minutos nesse horário. E sem Sem, bloqueador solar. sem bloqueador solar, né? Isso que eu ia dizer. Porque Já me senão. acostumei a fazer isso. Eu levo o meu bloqueador solar junto quando eu estou na praia ou num lugar com muito sol. E eu fico ali 10, 15 minutos sem para deixar o sol absorver e depois que eu vou passar. E outra coisa, a vitamina D, ela é um fator muito importante para a prevenção do câncer. Então, olha o que está acontecendo, né? A gente recebe uma informação que o sol é perigoso. Então, a gente se enche de bloqueador solar o dia inteiro já, não recebe vitamina D suficiente, que é pelo sol, que vai ser absorvido, né? E acaba, às vezes, o câncer de pele tem aumentado muito, né? Então, é importante a gente lembrar dessas coisas. Claro, não vai ficar das 10 ao meio-dia ali sem nada, né, se expondo ao sol, mas pelo menos uns 15 minutos, use o frankincense e o mirra e aproveita o sol. Ah, outra coisa, tem muitos bloqueadores solares, eu tenho lido um pouco sobre isso também, que eles são... Eu já estou até com medo de usar bloqueador solar depois do que eu li. Depois que você começa a ler Mas eu vou aquelas pedir para letras vocês lerem miudinhas, por sua própria conta, mas muitos aí, eles são disruptores hormonais, eles começam a prejudicar muito nosso sistema glandular mesmo, uau, endócrino. uau. Quanto mais natural, melhor, né? Então, vamos ver o que a gente consegue nessas áreas aí. 7, dica número 7, encontre amigos e familiares. Por que essa dica é tão importante assim? Eu achei isso bem interessante, né? Porque geralmente os nossos amigos, as pessoas que a gente convive mais ali no dia a dia, a gente acaba desenvolvendo os mesmos hábitos juntos, né? Ah, eu não era acostumada a beber cerveja, mas meus amigos, todo dia, quando a gente sai, eles não conseguem, sempre estão bebendo cerveja. O que eu comecei a fazer? Ah, sempre estou bebendo cerveja, eu saio com eles, eu bebo cerveja. Não estou falando que está errado em beber cerveja, mas é um costume. A gente em casa não bebia, daí quando sai com os amigos, começa a beber. Ah, em casa eu não comia aquela determinada comida, agora quando eu saio com eles, eu começo a comer.
Então, a dica é essa, né? Comece a escolher os amigos que têm os mesmos hábitos alimentares que você. Não que você agora vai deixar de ser amigo deles, ou comece a ensinar aos teus amigos o porquê mudar os hábitos, né? Para a gente começar a fazer alguma coisa junto. Ah, eu não gosto de correr sozinho. Então, chama os teus amigos para correr junto, né? E às vezes a gente, quem não está acostumado de ingerir bastante fruta, bastante legume e verdura e tal, de repente vocês vão num lugar onde já tem várias opções de comidas prontas nesse estilo mais saudável, e as pessoas vão descobrir, nossa, não sabia que dava para fazer tanta comida gostosa mais saudável, né? É isso aí. Ok, E o bergamota e o tangerina ajudam muito a gente a elevar o humor, né? é Trazer essa verdade. alegria, esse otimismo. Então, por isso que a gente colocou eles ali também. E até ensinar eles como a Úrsula falou, né? E É, mudando esses costumes. bem isso mesmo. Opa, ixi, tá onde? O que aconteceu aqui? Ok. Não, Não é está que achando a dica número 8? não, é que para mim aqui ele apareceu outra coisa aqui na minha tela. Ele acho que ele deu uma, A não sei Bruna que comentou, realmente o tangerina deixa muito alegre. E é incrível, eu já vi muitos relatos assim, como ele me deixa muito alegre, né? A Bruna comentou. Como ele ajuda mesmo a elevar o humor, tanto ingerir como inalar. A Úrsula estava falando ali no início sobre a ingestão, ou inalação, ou aplicação tópica, né? A inalação, muitos, eu sei que já tem esse conhecimento, mas quem está chegando agora sabe que a inalação é super eficaz, porque aqui a gente tem nervos olfatórios aqui no nariz que vão direto para o sistema límbico. Então, se é uma questão emocional, mental, né, do sistema nervoso, a inalação é extremamente eficaz e rápida, né? Então, vai seguindo a tua intuição, né? Se é uma questão que está precisando melhorar o humor, use um cítrico inalando. Só sempre cuide muito, a gente tem falado muito sobre exposição ao sol, a gente sempre precisa lembrar, se você tiver algum contato na pele com algum óleo cítrico, precisa ficar pelo menos 12 horas sem exposição ao sol. Então, você vai inalar, ou num difusor pessoal, para não ficar. Porque se a gente bota na palma da mão e faz assim, a gente também vai encostar o rosto, né? Ou num papel, né? Num papel toalha ou guardanapo, pinga e fica cheirando, enfim, tem várias outras formas, na gola também, posso pingar, para você não ter o contato na pele, senão pode manchar a pele, queimar, como o cítrico, né? Os cítricos fazem isso, então tem que ter esse cuidado. legal. Eu não sei por quê, mas para mim a minha tela tinha sumido. Agora está aqui, está tudo certo. Tá tudo certo, beleza. A dica número 8 é escolha fazer trocas, né? Ainda ontem um amigo nosso nos convidou para a gente tomar um café junto numa panificadora, e aí se fica doida, né? Porque você vê aquele monte de comida gostosa, doce, salgado e não sei o quê. E eu pensei, pera lá. Eu gosto de doce, mas se eu pegar farinha branca mais açúcar, mais não sei o quê, eu sei que o açúcar tem uma ação inflamatória no nosso corpo, né? Então, se eu já tenho uma doença que já é predisposta, né, no meu caso, a gerar essa inflamação nas minhas juntas, então é melhor eu evitar o açúcar. Então, eu falei, vamos evitar o açúcar. Vamos pegar alguma coisa mais saudável, com menos massa. E aí, essa é a dica. Quando você está num lugar que você foi convidada, e às vezes eu até acho assim, quando você vai numa festa, não é tão difícil, porque geralmente tem várias opções. Então, comece a escolher as coisas mais saudáveis, né? Eu acho que a mudança de hábito no dia a dia, aquelas pequenas mudanças fazem diferença. Por exemplo, aqui eu só joguei algumas ideias, né? Isso aí você, nos teus hábitos normais, veja lá. Em vez de sair Deixa com eu os dar uma. amigos, fala. Desculpa, Não, pode falar. eu pensei que já tinha terminado.
Não, não. Por exemplo, eu tenho uma experiência agora. Eu resolvi fazer o beach tênis, né? Isso está me abrindo portas para socializar com muita gente. Eu troquei de cidade há pouco tempo, então não tinha muitos amigos ali. E está me abrindo portas, está sendo muito bom nesse sentido, né? De socialização. E o que que eu gosto muito? Eu estou levando junto o meu peppermint. Eu levo junto na minha bolsinha. E aí, antes de começar a jogar, eu inalo. E já ofereço para os meus amigos também. E eles já vão sentindo também o efeito. E também, quem sabe, vão trocar. Em vez de tomar um café para ficar acordado, que eu gosto de café, eu amo café, mas a gente não precisa ficar tomando café o dia todo, né? Aí inalam um peppermint. Eles vão tendo essas experiências. Então, é muito legal. O Smart Sassy me ajuda demais. Você ia falar de Smart Sassy, não posso falar? Não, você pode falar. Ele me ajuda demais a me dar disposição. Não sei se vocês têm essa experiência também com o Smart Sassy. A gente ouve muito que ele ajuda a emagrecer. Realmente, ele ajuda a emagrecer, ele ajuda a tirar aquela vontade, aquela compulsão por doce, né, por comida e tal. Ele ajuda muito nisso. Mas eu sinto também o efeito de disposição. Ele me dá disposição e ele também diminui muito o edema. Eu estava começando há uns anos para cá, né? Antes eu não tinha isso. Meus pés começaram, pé, tornozelo, inchaço, assim, né? Edema nos pés e tornozelo. E com o Smart Sassy, o Lemon, isso tudo foi acabando, não tem mais. E me dá disposição também para correr. Então, eu gosto sempre, durante o dia, eu faço água saborizada com Smart Sassy, às vezes eu ponho tangerina junto. A gente vai inventando as nossas receitinhas, né? Que é gostoso. Uhum. Lembrando que o Smart Sassy, ele também tem hortelã-pimenta na composição dele, então ele também vai me ajudar no esporte. Então, estão aí essas dicas aí, muito legal. Se alguém tem Legal. alguma dica assim aí, algum efeito, vai colocando aí no chat. Vai colocando, mesmo aqui Todo no mundo. YouTube também, vocês podem participar, tá bom? É, A dica número 9. Ah, você anda estressado, né? Como é que a gente quer um estilo de vida mais saudável? Seu estresse está estragando tudo na minha vida, né? E, de fato, estar constantemente no modo de lutar ou fugir. O que que eu faço, né? Luto, né? E às vezes é um estresse que eu não, ou no meu trabalho, ou na minha casa, ou alguma coisa ao meu redor que eu não consigo lidar muito com isso, né? Isso vai atrapalhar bastante e trava o teu corpo, né? Então, certifique-se de algumas coisas. Por exemplo, o dormir suficiente. Então, isso é muito importante. Eu já vou entrar mais em detalhes aí sobre a gente fazer uma rotina legal, né? Então, reserve 10 minutos de manhã para uma meditação, para tomar uma água saborizada, até para você, às vezes, fazer mentalmente a tua agenda do dia. E se você é cristã, aproveita aquele momento, põe ali as tuas preocupações do dia perante Deus, né? E isso ajuda muito a gente mentalizar o que que eu vou encarar, o que que eu vou fazer. Eu até esqueci de colocar aqui o adaptivo, né? Eu gosto muito do balance, o balance ajuda a manter esse equilíbrio emocional, aí que nem a Ítala estava falando do polar difusor, eu também já comprei o meu, aliás, agora tenho dois, um dourado, um cor mais cromado. E o lavanda, né? O lavanda também ajuda você a acalmar. E o adaptivo, ele é muito legal, porque ele te ajuda a se adaptar à situação. Então, se você está numa situação de estresse, coloque o difusor durante o dia, pingue aqui no teu difusor pessoal, tem vários modelos aí que você vai achar na internet, isso vai te ajudar bastante. Ah, não posso comprar agora nada. A gente pingue um pouquinho aqui no cantinho da tua roupa, né? E você vai começar a cheirar aquilo durante o teu dia a dia, ou pinga na palma da mão e cheira. Seja criativa, isso vai te ajudar bastante. Agora, em relação às dicas aqui do ritual, né? Edla, você quer falar um pouquinho sobre, continua sendo sobre o estresse aí, né? Tem o ritual da manhã e depois a gente vai falar do ritual da noite ali também. Então, é interessante essa coisa do lutar e fugir, porque da onde vem isso? É porque a gente tem dois hormônios, né,
que são muito importantes na nossa vida. Um é a cortisona e outro é a melatonina. A cortisona é muito importante, a gente precisa desse hormônio. E ela nos faz ter aquela reação, a prontidão para lutar e fugir, né? Então, ela é super importante. E ela está muito alta de manhã. Ela, normalmente, quando o nosso ciclo circadiano, que é uma coisa que foi descoberta aí há uns anos atrás, né? Ele funciona assim, de manhã a cortisona deveria estar alta e você está pronta para fazer as coisas e alerta, e chega no final da tarde, a cortisona vai baixando os seus níveis e vai aumentando a melatonina. E o que acontece muitas vezes? A cortisona fica muito alta por muito tempo e acaba ficando crônico, alto. E isso faz mal, por quê? Por que fica alto por muito tempo? Porque a gente tem estado muito estressado, né? Com as loucuras do dia a dia desse mundo. Então, em vez de estar mais ou menos equilibrado, a gente às vezes está muito estressado, vai dormir estressado, não consegue dormir direito, porque está com aqueles pensamentos. Então, isso a gente precisa equilibrar. A cortisona é importante? É, mas precisa estar no nível certo. E o que acontece quando tem muita cortisona no teu corpo? A gente começa a inflamar. E por isso que tem tantas doenças autoimunes, crônicas, inflamatórias, né? E aí, como é que a gente arruma isso? Claro, com rituais que a gente faz da manhã, da noite, a gente precisa ter uma disciplina, uma rotina, né, para isso, mas os óleos nos dão um suporte incrível também, para arrumar, para equilibrar essa produção de cortisol com a melatonina. Então, de manhã, algumas gotas de óleos essenciais de limão siciliano, como a gente já falou, já ajuda, né, o nosso sistema. Hortelã-pimenta ou no chuveiro, quem toma de manhã, né, banho de manhã, já pinga ali, ou no box, ou eu pinga no shampoo, eu às vezes até pingo direto com o cabeludo, mas tem gente que tem a pele mais sensível, né? Mas pinga no shampoo, inala, isso tudo ajuda teu sangue a oxigenar e acordar o cortisol ali no teu organismo, né? Outras opções é o brifo, o alecrim também, que tem essa função aí. Legal. E o ritual da noite? Olha só, algumas dicas aí para o ritual da boa noite de sono, né? Então, tem vários óleos essenciais aí que vão ajudar de trazer esse equilíbrio aqui do cortisol e a melatonina, né? É isso que eu preciso à noite para dormir, né? Exatamente. Então, a Então, melatonina, ela alguns só... óleos aqui que a gente enumerou, frankincense, vetiver, rosemary, copaíba, lavanda, lemon, peppermint e o cedarwood. Então, a melatonina, ela só vai ser liberada quando começar a escurecer, né? Então, essas telas, computador, tela, luz branca, tudo isso não vai deixar o teu corpo produzir melatonina. Não adianta nem ficar usando óleo, porque não vai produzir. Então, tem que ter as duas coisas. Tem que escurecer o ambiente, acalmar, fazer uma leitura de um livro, meia luz, acalmar o ambiente e deixar mais escuro. E antes de ir para a cama já, o ideal é até antes, mas pode ser quando você já estiver indo para a cama também, mas o ideal é até antes já usar um lavanda, o que tiver, bergamota também é muito bom para isso, o paíba, né? O rosemary e o lemo, o peppermint é mais para de dia, para acordar, mas tem gente também que usa para relaxar, porque o peppermint, para algumas pessoas, relaxa a musculatura e acaba pegando no sono também. Então, tem essas variações Legal conforme também, cada Edila, organismo. nisso, assim, nessas receitinhas, que não existe um óleo exatamente só para isso, só para aquilo, né? Porque às vezes o mesmo óleo pode fazer um efeito muito bom para você, e para mim, esse mesmo óleo que para você ajudou muito, não ajudou para mim. Então, eu tenho que fazer a minha própria experiência e dizer, ó, meu corpo gostou mais desse óleo, você gostou, teu corpo já gostou mais daquele outro óleo. Então, a gente vai um pouquinho ali pela intuição também, né?
Aqui que a Edla também falou, né, do ritual da noite. Então, planeje um sono restaurador. Diminua o ritmo, desliga a luz forte, eletrônicos, né, e use o difusor como seu aliado. E quem tem criança pequena, esse é o melhor momento para a gente ensinar as crianças. Ah, tem que deixar a luz grande acesa. Não, a luz grande acesa não pode ficar acesa, porque já não é mais hora de ficar a luz grande. A criança tem medo? Veja lá um óleo que pode trazer o suporte para a criança não ter medo. Tem óleos para isso também, gente, tem óleo para tudo. Mas deixa, às vezes, uma luzinha pequena. Essa opção aqui do difusor, ela é muito boa, porque eu posso ligar a luz e posso desligar. E é uma luz muito fraquinha. Então, ajuda um pouco para dar aquela luz muito fraquinha, então já não vai ter aquela questão ali da luz forte, né? Mas é uma lâmpadazinha fraca, ou deixa uma luz no corredor acesa e a porta aberta, lá seja lá criativo com isso. Mas nada de ficar na cama, né, adolescente, fica lá, ah, não, eu estou sem sono, por isso que eu estou mexendo no celular. Não, enquanto você mexer no celular, o sono não vem, né? E às vezes até a gente como adulto, né, fica ali na cama no celular, o sono não vem. O que eu já faço também, não sei o que você faz, Etla, mas às vezes, quando eu estou cansada, daí eu já vou para a cama, já vou tomar banho, já me arrumo, já deito, daí eu digo assim, ai, não acredito, eu esqueci de pôr água no meu difusor. Ah, agora eu vou ter que levantar, vou ter... Ah, não, deixa quieto. E eu noto que eu não durmo bem. Mas daí o cansaço já é tanto que eu não quero mais de fazer isso de novo. Então, o que eu tenho feito? No final da tarde, quando eu vou no quarto pegar alguma coisa, eu digo, opa, já vou pôr a água, já deixo o meu difusor destampado, porque na hora que eu for para a cama, é fácil, é só pingar e fechar e já começar a delingar. Então, você inventa a tua rotina, né, para facilitar essa questão da noite, né? E uma coisa que a gente faz muito aqui em casa também, o brief, eu até não pus os olhos, mas depois eu tenho um outro quadro com várias dicas aí para a gente usar no difusor, mas o brief, esse é obrigação aqui em casa. Pinga uma gota na palma da mão, esfrega, cheira antes de dormir. Por quê? Ou um dos dois ronca, ou os dois roncam, ou não ronca, mas quando... Às vezes eu não ronco, quem roncava era o meu marido, já não ronca mais, viu? Eu brinco que é o óleo que salva casamento. Mas, às vezes, quando eu deito, essa narina aqui começa a detampar. Então, não é sempre. Então, quando eu já percebo isso, eu digo, sempre é melhor já pingar e cheirar, que ele já abre a questão respiratória, já ajuda muito para a gente dormir bem. Quer falar uma coisa aqui ou já vamos para as receitinhas aqui? Não, já vamos para a receitinha, tá tudo falado. Ó. Aí você comece de fazer as tuas receitinhas. Eu trouxe algumas sugestões aqui para ajudar a relaxar, de dormir. Depende do ambiente, você pode usar todas essas gotas. Se o teu ambiente é menor, você pode diminuir, sim. Ah, Úrsula, você ali falou do lavanda, frankincense e adaptive. Eu não tenho frankincense. Beleza, tenta uma vez só com 2 óleos, né? Ou eu não tenho lang-lang ali no spa dos sonos. Então, comece ele tenta eliminar um, só para ver, mas essa é uma sugestão que foi elaborada por pessoas que entendem, né? E tem um porquê de misturar um pouco de madeira com flor, com raiz, tem um porquê nessa questão toda. Quer comentar alguma coisa aqui, Edlan? Nessas Eu acho que está ótimo, a gente tem que ir achando a nossa combinação, né? Às vezes eu mudo um pouco, às vezes eu uso só o adaptivo, mas nenhum também, né? Ele já é um mix. Então, eu gosto muito de vários e a gente vai fazendo, mas eu acho ótimo quando a gente tem assim uma sugestão pronta, que às vezes a gente não tem Ainda muita não pegou o criatividade e jeito, vai né? lá usar. Bem isso. Então, gente, se você já conhece o doTERRA, beleza. Você já está na doTERRA, então pode continuar aí procurando as dicas, faça você as suas próprias experiências. Se você nunca ouviu falar, você não entrou, é a primeira vez que você está ouvindo esse vídeo, essa explicação aqui sobre ter uma vida saudável, entre em contato com quem te convidou, tá? Você sempre pode entrar em contato comigo ou com a Edla, tá aí os nossos endereços de Instagram, e a gente, no que a gente puder
dar um apoio aí para vocês, a gente vai dar. Eu até vou deixar agora de